Eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Diz o seguinte: Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passar a possuir. Bom, nós estamos diante de um livro escrito pelo patriarca Moisés. Na verdade, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele teve um chamado específico, que ele foi criado pela filha de Faraó. E se nós observarmos a vida de Moisés e a intimidade que ele teve com Deus, ele viveu uma vida extraordinária. Claro que não foi perfeito, mas ele escrevendo esses livros, nós temos aí Gênesis, o livro do começo, o Êxodo conta a história da saída, da escravidão do povo do Egito, que foi que Deus usou, principalmente Moisés, para conduzir esse povo até entrar na terra prometida, com Josué, que deu continuidade ao trabalho de Moisés. Quando nós observamos aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, Moisés ele prevê que o povo não obedeceria de fato a palavra de Deus, os ensinamentos, e se acaso Deus usasse o juízo para corrigi-los, se nós observarmos aqui no versículo 2, no versículo 3, Deus já fala aqui no versículo 4, Deus já fala de um livramento do cativeiro, porque ele sabia que Israel poderia sofrer a maldição, porque se nós observarmos aqui no capítulo 28, nós vamos ver que há bênção e maldição, e isso depende da obediência do povo. Infelizmente, nós sabemos que a história mostra que quando Israel adentra a terra prometida, eles desobedeceram a Deus, não continuaram temendo ao Senhor, e Deus levanta Nabucodonosor, que sitia Jerusalém, que domina, e eles passam por um período de muito sofrimento que durou 70 anos, sem falar de Israel, que isso foi Judá. Israel ele já havia desobedecido a Deus e sido dominado pelos sírios, então grande parte de Israel já estava em Samaria, dominado pelos assírios. Então eles já tinham sofrido muito em desobedecer a Deus, Então esse cativeiro é do povo de Judá, do povo ali em Jerusalém, e esse cativeiro dura 70 anos, não havia necessidade de passar, o pessoal do povo de Deus passar por isso, se eles obedecessem, se eles confiassem em Deus e confiassem na graça, no poder de Deus, e lutassem para obedecer, para se manter na presença de Deus. É claro que a lei não poderia fazê-los perfeitos, mas eles confiando no amor e na graça de Deus, Deus continuaria abençoando eles. O problema é que eles se tornaram até piores do que as próprias nações que viviam na terra prometida, e Deus então teve que trazer juízo. Não era o objetivo de Deus. Se eles obedecessem à palavra de Deus e continuassem firmes na presença dele, não era necessário passar por tudo isso. Tudo foi consequência do pecado e da desobediência desse povo. Então Deus, mesmo assim, ele promete, no versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então o interesse de Deus, a intenção de Deus era sempre ainda abençoar o povo de Israel. No versículo 16, ele diz: olha, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, e que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos. Então era para amar a Deus, andar nos caminhos dele, guardar os mandamentos, obedecendo a palavra de Deus. Aí eles iam viver, multiplicar, e o Senhor Deus iria abençoá-los na terra. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas, É que nós vivamos em obediência, crendo nas palavras de Cristo, e assim Ele vai nos fazer prosperar, nos abençoar, nos fazer multiplicar, viver uma vida abençoada na presença dEle, e sem
passar por sofrimentos ou consequências do pecado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.